Vamos lá. O que que é uma sombra psicológica, então, Henrique? Henrique, o que que é sombra? O que que isso tem a ver com a minha vida? O que que isso tem a ver com a minha realidade prática? Para que eu preciso entender de sombras? Né? O que que é isso? Bom, então vamos lá. Antes de falarmos sobre sombras, nós precisamos colocar alguns conceitos aqui para entendermos. Alguns eu vou dar uma pincelada também, porque vai desviando o assunto, porque são muitas questões, né? Dá para abranger e ramificar em várias questões. Dos conceitos que eu gostaria de iniciar é a origem da nossa personalidade, né? De onde que nascemos a essência, as nossas personas, como que nós somos formados. Esse assunto da origem da nossa consciência, ele já foi abordado por vários temas, né? Desde que o mundo é mundo, tem várias linhas de estudos que abordam esse tema. Os grandes alquimistas já traziam, né, que nós somos uma centelha, que nós somos uma parte de uma totalidade, de uma consciência maior, uma consciência cósmica. E a física quântica hoje resgata esses estudos e vem trazendo, numa linguagem científica, que nós fazemos parte da mesma fonte, que nós viemos da mesma origem. Eu sempre uso analogia, né? Como se o oceano fosse a totalidade, né? E uma gota dessa totalidade sou eu, outra é você, outra é o João, outra é a Maria, outra é essa caneta, outra é um pé de alface. Cada gota tendo a sua experiência. Ou seja, é a totalidade tendo uma expressão, tendo uma manifestação através de cada um de nós. O Dr. Francisco de Biase, ele tem uma frase maravilhosa que eu gosto muito, que ele utiliza nos encontros dele, que ele fala que nós somos parte do universo, tomando consciência de si mesmo através dos nossos olhos e dos nossos cinco sentidos. Então nós somos uma parte de uma totalidade. Então essa totalidade, ela se individualiza para ter infinitas experiências. Então ela tem uma experiência como Henrique, uma experiência como João, uma experiência como um pé de alface. São infinitas ramificações, individualizações dessa totalidade para que se tenha infinitas experiências. Só que se essa totalidade ela se individualiza para vivenciar infinitas experiências, ela continua sendo ela mesma. Então o que acontece com essa centelha, essa chispa divina que foi se ramificando em infinitas outras centelhas? Ela cria um ego que vai envolver essa centelha, essa essência, e esse ego é o que vai personalizar, é o que vai individualizar uma essência de outra. Então, o ego Henrique vai permear essa essência para ter uma experiência como Henrique, outra como João, outra como Maria, outra como Joaquim, como Maria, como Fernanda, como José. Vai ter infinitas personalidades, né? Infinitas experiências com cada uma desse ego. Só que o que acontece? Cada uma dessa essência não vai ter apenas um ego, porque esse ego ele vai envolver essa essência e ele vai nascer de acordo com algum momento da vida, desde a nossa concepção, é onde esse ego ele vai estar em processo de formatação. Então ele vai nascer em cada um desses momentos que nós vamos vivenciando. Vai agregando informações e complexibilidade, e isso vai individualizando e nascendo a nossa personalidade, que vai individualizar então a nossa essência. Então, um outro mito, né, que é importante nós separarmos é que nós não temos apenas um ego, né? Nós temos vários egos. Então, essa personalidade aqui, Henrique, tem várias personalidades Henrique, que nasceu em algum momento da minha experiência. Então tem uma personalidade Henrique que nasceu ali com 5 anos de idade, com 2, com 3, outra que surgiu com 12, tem a personalidade terapeuta que surgiu anos atrás, tem a personalidade Henrique pai, tem a personalidade Henrique filho. Então nós temos várias personalidades. Essas nossas personas que vai nos então caracterizar, essa personalidade que se expressa é o ego.
A parte que não se expressa é as nossas sombras, né? São as nossas sombras psicológicas. Então, a sombra e ego é a mesma coisa, tá? Sombra e ego é a mesma coisa. A diferença é que o ego vai ser o lado que se expressa e a sombra vai ser a parte reprimida, tá? Então, sombra e ego são dois lados da mesma moeda, tá? Então, aqui nós temos um ego, um lado é o ego que se expressa e o outro lado a sombra, que é o ego que não se expressou, que foi reprimido. Aí que começa a confusão. Toda repressão, toda repressão pode ser uma vontade, um desejo, uma fala, uma expressão, uma atitude, uma característica, uma emoção, uma crença. Tudo aquilo que não é manifesto é jogado para debaixo do tapete. E essa parte que é jogada para debaixo do tapete são então as nossas sombras psicológicas. E é aí que está formada a confusão. Por quê? Porque o fato de jogar concreto em cima, o fato de não se expressar, o fato de estar debaixo do tapete, não quer dizer que ela está resolvida ou que ela não vai influenciar. Muito pelo contrário. Quanto mais repressão nós fazemos, maior é a sombra. E quanto mais essa sombra vai ganhando força, mais vontade ela vai ter de se expressar. E a nossa parte consciente, né, esse ego que está se expressando, o que ele vai fazer? Ele tem os seus motivos que não quer que essa outra personalidade se expresse. Então ele vai gastar uma energia tremenda, vai fazer uma força tremenda para manter essa sombra enjaulada. E essa sombra, aí começa a guerra interna, né? Começa um conflito interno. Só que essa sombra só não vai manifestar enquanto o ego estiver no estado de vigília. Tá? E quando essa sombra está ali enjaulada, né, sendo ali reprimida, ela vai ficar ali à espreita esperando uma oportunidade para se manifestar. Quando esse ego baixa a guarda, é a hora que essa sombra se manifesta e é onde que normalmente em seguida nós observamos aquela famosa ressaca moral. Nossa, falei besteira. Nossa, eu não devia fazer tal coisa. Nossa, por que eu fiz isso? Nossa, eu não devia ter brigado com fulano. Né? E aí entramos então a autossabotagem, todos aqueles conflitos que nós já vivemos na vida prática.